seja Deus. Amados e queridos irmãos, uma boa noite para todos vocês que estão me assistindo aí. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida da irmã Irene Piccoli, pela vida da Tânia Maria Carvalho, louvando e bendizendo a Deus por mais um dia, né? No nosso calendário da vida. Sabemos que Deus tem nos amparado, tem nos ajudado. Estamos vivos aqui porque Deus nos guardou à noite, Deus nos guardou, nos livrou de todo mal. E nós estamos aí para mais um dia, para mais uma noite, poder falar do amor de Deus aos queridos e amados irmãos e poder acrescentar mais alguma coisa na sua vida. Acrescentar bênção, acrescentar vitória, acrescentar virtude na vida de vocês. Hoje eu estive ouvindo as pregações do pastor Hernandes Lopes, como a nossa irmã Irene Piccoli, o pastor Acebilde falou, eles é bênção de Deus. As pregações do pastor Hernandes Lopes, eu estava também assistindo uma pregação do nosso querido pastor Nicodemos, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, Estevão Nicodemos, não é? Eu não tinha ouvido ele, eu estava ouvindo hoje um estudo dele falando sobre o tabernáculo, uma bênção de Deus, eu gostei demais. Então, obrigado, irmã Irene Piccoli, por ter me dado para mim essa dica desses dois pregadores do Brasil aí, todos dois da presbiteriana, uma bênção de Deus, amém? Glória a Deus. E graças a Deus que eu descobri que eu não sou o único homem de Deus que tem neste Brasil, que tem mais gente aí pregando o evangelho, né? Augusto Nicodemos, o nome dele. Ele é mais velho, né? Todo barbudo, uma bênção de Deus, um homem simples, gente, você precisa de ver, mas cheio de sabedoria e eu falei com Jesus, me dê para mim, Senhor, alguma coisa que esses homens têm, para que eu possa seguir a mesma linha, né? E hoje eu vou pegar aqui um estudo que ele estava dando sobre Ur. Eu encontrei um estudo dele falando sobre Ur, sendo o Ur na vida dos homens de Deus, né? E eu vou falar sobre isso, baseado em uma das mensagens do Augusto Nicodemos, tá bom, amados? Não estou pegando nada dele, estou pegando a palavra. Alguns pontos salientes que ele fala sobre Ur, lá em Êxodo capítulo 17, e versículo 8 e 13, quando Moisés fica lá no alto do monte, e Israel está em guerra, e Ur, né, ajuda a levantar os braços de Moisés, Arão e Ur, né? E quando Arão e Ur estavam segurando o braço de Moisés, a nação de Israel lá embaixo, no campo de batalha, no arraial, eles venciam a batalha contra os seus inimigos. É sobre isso que eu vou falar hoje, né? Ali revela um momento crítico na história de Israel após 430 anos de cativeiro. Eu estava ouvindo aquela mensagem que o pastor Sebilde mandou para mim do pastor Hernandes Lopes, que também não fica para trás não, Irene Piccoli. Os dois, não tem como você colocar um na frente e o outro atrás, não. Os dois é igual. É uma bênção de Deus, a palavra ungida, cheia do poder de Deus, que eu sempre falo com os irmãos. Ter unção não é ficar virando piruleta, não. Ter unção não é ficar plantando bananeira. Ter unção não é dando rajada de língua. Ter unção é pregar a palavra de Deus com autoridade, né? Pregar a palavra de Deus com autoridade. Coisas que eu notei que os dois têm muita autoridade para pregar. E isso me deixou mais ainda entusiasmado com a autoridade que eles têm para pregar a palavra de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Então, é um dos nomes que eu já quero deixar aqui, gravado aqui, para que eu possa enriquecer mais a minha biblioteca de pregadores e pregações, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então nós vamos começar aqui o nosso estudo, né? Na palavra de Deus. E eu quero ler para vocês o versículo 10, amém? Ler o versículo 10 de Êxodo 17, tá bom? Aleluia.
Diz assim a palavra de Deus: Fez, pois, Josué, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Eles sobem para o cume do monte. E lá, enquanto o profeta Moisés orava em direção a Deus, a nação de Israel vencia a batalha contra Amaleque. Isso é lindo. Mas quando Ur e Arão iam perdendo a força, porque o braço de Moisés era pesado. Moisés era um profeta que tinha 1,98 m de altura. Conta-se a história que Moisés era um homem alto, um homem forte, um homem robusto, que ele foi criado no Egito. Ele foi criado no Egito, ele foi criado guerreando as guerras dos egípcios. Então ele era um homem lançador de arco, de espada, entenderam? E graças a Deus que enquanto ele segurava o braço de Moisés, a nação de Israel vencia, né? E isto era lindo por causa disso. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, já começamos a falar, amém? E eu vou dizendo, é baseado em um dos estudos do pastor Augusto Nicodemos, tá? Eu não estou te roubando nada de ninguém, eu não estou pegando mensagem de ninguém. É alguns pontos que eu vou passar para os irmãos aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Só vou compartilhar aqui no grupo das Assembleias de Deus, e nós vamos estar entrando na pregação. E você pode me ajudar também, se você quiser compartilhar aí, se você quiser me ajudar compartilhando, eu agradeço de coração, porque eu não posso fazer isso aqui agora, porque se eu ficar compartilhando aqui, a hora vai embora, e está muito gelado aqui em Belo Horizonte. Eu quero fazer uma live de 1h20 só e passar o recado para vocês. Glória a Deus. Então vou compartilhar aqui no grupo das Assembleias de Deus, e nós vamos estar entrando na pregação. E você pode me ajudar também, se você quiser compartilhar aí, se você quiser me ajudar. Vamos lá, amém? Agora eu vou mandar os abraços para aqueles que já estão me assistindo aqui, que é a Célia Teixeira, né, que está me assistindo, um grande abração para ela. Um abração para a Irene Piccoli também, né? Tem o pastor Paulo Júnior também, da Presbiteriana, prega o Evangelho genuíno e verdadeiro. Pastor Paulo Júnior eu conheço, ele é bênção de Deus. Um grande abração para Marlene Batista, um grande abração para Maria Lúcia da Costa, um abração para o irmão Paulo de Souza, lá de Citrolândia, o meu amigo que morreu alguém lá de Covid-19, ele vem e me alerta aqui, me comunica. Um abração para Vanusa Gomes, um abração para a Raíza Alves, um abração para a Irene Piccoli. Tânia Maria de Carvalho, um grande abraço, minha querida. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem de vocês quer ser o Ur? Aquele que segura os braços. Ur é aquele que segura as mãos. Aquele... Né, Vanusa Gomes? Boa noite, minha querida. Deus te abençoe. Ur é daquele tipo de crente que está ali, né? Creide Espíndola. Obrigado por ter compartilhado, minha querida. Vanusa Gomes, você voltou, hein? Deus te abençoe. Olha, o texto que eu acabei de ler para os amados irmãos revela um dos momentos críticos na história de Israel. Após 430 anos de cativeiro no Egito, Moisés agora os conduz em direção ao Mar Vermelho, para a liberdade. Eles estão indo para a liberdade. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Conduzindo o povo para a liberdade. E neste momento, então, acontece que Moisés, ele olha e ele tinha começado a jornada em direção à terra prometida, e logo eles foram recebidos com oposição. Claro, a gente sabe que não é fácil você conquistar, não é fácil você conquistar bênção no reino de Deus. As pessoas vão fazer de tudo para te impedir, para te paralisar, para te segurar.
e para fazer você desistir dos seus propósitos que Deus tem colocado na sua vida e no seu coração. Eles estavam diante do Mar Vermelho, estavam a um passo da sua própria liberdade, que Deus tinha otorgado a eles. E logo eles foram recebidos com oposição. Enquanto eles viajavam, os amalequitas atacaram Israel em um ataque não provocado. Vocês estão entendendo? Fizeram um ataque a Israel. Israel não provocou esse ataque, mas o inimigo veio atacando e contra-atacando Israel. É o que acontece com a gente, né, Maria Lúcia da Costa? Às vezes você não está atacando ninguém e as pessoas estão te atacando. Você não fala mal de ninguém e as pessoas estão falando mal de você. A gente tem que aprender, porque às vezes a gente contra-atacar é pior para nós e também é pior para o reino de Deus. Enquanto eles estavam viajando, eles atacaram Israel em um ataque não provocado. Eles procurando destruí-los antes que chegasse ao destino pretendido. Antes que Israel chegasse diante do Mar Vermelho, atravessasse aquele mar, porque se eles conseguissem atravessar o Mar Vermelho, e eles conseguiram, a terra prometida para eles seria questão de tempo. Então, o inimigo fez de tudo para segurar, Creia Almeida, pastora Cebide Garcia, eles fizeram de tudo para segurar a nação de Israel, para que eles não atravessassem o Mar Vermelho, para que eles não conseguissem aquela vitória. Vocês estão entendendo? Então, eles não poderiam chegar àquele destino. Este era o plano, a estratégia de guerra dos amalequitas. O seu capitão de exército, que era Amaleque. Então, eles falaram, não deixe Israel conquistar. E esse também tem sido durante séculos, durante anos e séculos, a estratégia de Satanás contra a igreja do Senhor. Está fazendo de tudo para que a gente não conquiste, para que a gente não consiga conquistar aquilo que Deus tem determinado e predestinado para nós. Vitória, vitória, vitória e vitória. Vocês entenderam? Então, quando eu estava ouvindo o pastor Nicodemos, o Augusto Nicodemos, falando sobre esse tema, que ele dizendo que tudo que você faz para Cristo, você vai ter sempre um obstáculo na sua frente, na sua lateral, na sua retaguarda, ou até mesmo atrás de você. O diabo não vai deixar você conquistar as bênçãos de Deus tão fáceis. Para conquistar as bênçãos de Deus, para nós, tudo é difícil. Não é fácil. É complicado. Então, quando eu estava vendo esta pregação dele hoje, eu falei, eu vou falar sobre isso à noite. Eu vou falar sobre isso à noite. Como eu estou sem impressora aqui e eu não tenho condições de xerocar documentos, o que eu fiz? Eu fui anotando tudo numa folha e eu estou passando para vocês. Então, a Israel foi atacada em um ataque que ele não foi provocado. Às vezes, Tânia Maria, você não provoca ataque contra o inimigo vem contra você de graça. Você não fala mal de ninguém, pastor Cebilde. As pessoas estão falando mal do Senhor. A gente não deve nada a ninguém e está todo mundo cobrando a gente. É como se fosse a Globo atacando o presidente Bolsonaro sem razão, toda hora. Você já perdeu até a graça de assistir o Jornal Nacional, por quê? É ataque sobre ataque, perseguição e mais de perseguição. Então, quando eles estavam viajando no meio do deserto, e antes que ele chegasse ao destino pretendido, o desejo dos amalequitas era, vamos pará-lo. Satanás sabe que se a gente continuar aqui nesse trabalho de pregar, anunciar o Evangelho, ele sabe que vai piorando as coisas para ele, né? É como a Tânia Maria está falando, ele usa várias estratégias, ele usa pessoas para que nós possamos sair da presença de Deus.
E quando aquele pastor já idoso, que ele também já é um senhor já de idade, ele não é tão novo, né? E ele falando sobre isso, ele dizendo que Deus não ficou surpreso com esse ataque, porque nada surpreende a Deus. Deus não pode ser surpreendido, pastor Eusebio de Garcia. Está entendendo? Então, você viu hoje o Silas Malafaia falando sobre o sistema Tribunal Federal, eu também ouvi. E tudo que ele falou bate em cima daquilo que eu acabei de falar. Somos contra-atacados naquilo que nós não estamos atacando. Nós não estamos atacando ninguém. E a gente não fica surpreso quando vem esses ataques sobre aquele que é honesto, aquele que prega a palavra, aquele que obedece a Deus e aquele que tem uma direção. Deus, Jesus, a palavra e a luz. Você é perseguido, não tem como, né? Então, o nosso querido pastor falava que Deus não ficou surpreso com esse ataque. Porque mesmo que Israel não tivesse percebido, Deus já havia ele preparado para a vitória, pastor Eusebio. Interessante isso, porque antes de o inimigo vir atacar Israel, Deus já tinha preparado a nação de Israel para a vitória. É igual você, Irene Piccoli. Nós, Tânia Maria Carvalho, Eusebio de Garcia e todos vocês que estão me assistindo, não adianta vir contra-ataque contra nós, porque a nossa vitória já foi programada. A nossa vitória já foi liberada. A nossa vitória já foi aceita no reino de Deus. E a derrota do inimigo já foi aceita no inferno. Porque Satanás sabe que ele está guerreando uma guerra perdida. Satanás sabe que ele está guerreando uma batalha perdida. Ele sabe que não tem como vencer esta guerra, não tem como vencer esta batalha. E ele sabe que não há mais esperança para ele. Que tudo para ele chegou no fim. Chegou ao final. Vocês estão entendendo? Então Deus já tinha dado a vitória para a nação de Israel, era questão de tempo. Deus já havia equipado homens em lugares de liderança. E eu vi esse pastor Augusto Nicodemos, ele fala muito sobre liderança, sobre equipamento do líder. Tanto ele como o pastor Hernandes, como ele prega sobre Paulo. Porque eu ouço para poder aprender e ouço também para poder ver o material que o pastor tem. E eu creio que eu vou poder usar muito dessas pregações aqui para os irmãos, né? Que são abençoados. Deus já estava preparado, porque Deus tinha equipado lideranças, já tinha equipado uma liderança para conquistar esta vitória. Deus precisa de líderes. Entendeu, Silvana? Tânia Maria? Temos que prosseguir com força de Deus e não desistir. Porque mesmo que você saiba que Deus já tem preparado a sua e a minha vitória, nós temos que manter o foco na batalha, o foco na guerra, o foco na conquista. Por isso que Davi dizia assim, levem a arca diante da batalha, levem a bandeira de Israel no meio do batalhão. A bandeira não ficava na frente da batalha, não. A bandeira ficava no meio do exército, que ia na frente, era a arca da aliança. Quando o inimigo via a presença da arca da aliança, o inimigo caía de costa. O inimigo não suportava ver a presença da arca da aliança, o foco na guerra. Porque a arca da aliança era a presença de Deus. Era o sinal Deus presente. Glória a Deus. Então Deus já havia equipado homens em lugares de liderança. É o que a igreja precisa hoje. Equipar homens em lugares de lideranças, líderes. O líder, ele não é feito, ele não é produzido. O líder, ele já nasce líder. O líder, ele já nasce para liderar. Agora, com o passar dos anos, ele vai amadurecendo, Deus vai preparando ele, Deus vai instruindo ele.
até que ele se torna um líder de excelência. Eu posso tomar o meu próprio exemplo. O pastor Alcebilde já me vê pregando há mais de 4 anos aqui no Facebook. Eu creio que a Irene Piccoli também é a mesma coisa. Quando eu comecei a pregar no Facebook aqui, eu metia paulada em todo mundo. Vocês lembram de mim? Eu só vivia falando mal de pastores, eu só vivia falando mal de igrejas, eu só vivia citando o nome disso, nome daquilo, nome daquilo, nome daquilo. E com o tempo eu fui aprendendo que a gente não foi chamado para bater. Né, pastor Alcebilde? Nós não fomos chamados para bater. Nós não fomos chamados para matar alguém ou para ferir alguém. Nós fomos chamados para liderar com sabedoria. Vocês estão entendendo? Para liderar com sabedoria. E eu fui aprendendo com o tempo. Hoje eu me considero um pregador melhor, um homem de Deus melhor, um pai de família melhor. Não que eu nunca tenha sido um bom pregador, não que eu nunca tenha sido um pai de excelência, um marido de excelência, mas hoje, Fátima Oliveira, eu me sinto alguém melhor, eu me sinto mais lapidado e tenho muito que aprender ainda. Muitas das vezes a gente tropeça no falar, a gente tropeça no julgamento alheio que a gente faz, mas Deus me deu um dom, o dom da humildade. Sede os humildes, né? E eu sei ser humilde na hora que eu tenho que reconhecer que eu errei, eu falhei, ao colocar uma palavra fora do contexto, como eu fiz ontem, né? E eu nem dormi ontem para hoje. O pastor Alcebilde Garcia falou que ele não dormiu porque ele confundiu a Bíblia da Assembleia de Deus com uma outra Bíblia aí que apoia a evolução. Ele falou que ele não dormiu, imagine eu. Imagine eu que falei aquele besterol que eu falei ontem, né? Então, nós que somos líderes, nós erramos, nós falhamos às vezes, né? Mas a grandeza de um líder é reconhecer que ele errou. Por isso que nós nunca vamos chegar a ser general. General é somente Jesus, como o pastor Alcebilde está falando ali. Nós seremos apenas cabo, capitão, seremos até sargento, se for possível, tenente, soldado, né? Coronel, mas general não. General é somente Jesus, general é somente Deus. Amém? Somos apenas soldados, soldado de um exército que precisa de nós, que precisa da Marlene Batista, que precisa de você, Raíza, que precisa de você, Tânia Maria. No reino de Deus não há preconceito contra as mulheres. Venham, vamos ser líderes na presença de Deus. Nada surpreende mais a Deus. Olha, e Deus já tinha preparado a vitória. Não se preocupe. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A vitória que você está esperando, ela já está a caminho. Ela já foi preparada por Deus há muito tempo. E a qualquer hora, você vai receber a vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o soberano nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha, Deus havia equipado homens, né, em lugar de liderança. Eles eram guiados por um, chamado Moisés. Fátima Oliveira, paz do Senhor, minha querida. Adriana Ferreira, paz do Senhor, minha querida. Eu pedi a tua amizade hoje, eu não sei se você me aceitou lá, tá? Mas eu fiz a solicitação para você. Porque eu quero fazer um grupo que ama a pregação. E ela assistiu a mensagem hoje quase toda. Aleluia. Eu te agradeço, pastor. Vou dar uma olhada nessa foto depois, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Deus está trabalhando. Olha, eles eram guiados por Moisés, o escolhido de Deus. Moisés era escolhido de Deus para fornecer orientação e direção. Moisés era aquele que oferecia direção, era aquele que oferecia aprendizado, orientação.
E tinha também Arão, que era o seu irmão. Arão já servia como representante de Moisés aos homens e sumo sacerdote perante o Senhor. Agora Josué, que estava ali, Josué, o homem que acabaria por suceder a Moisés na liderança de Israel, ele servia ao lado de Moisés. Está entendendo? Arão era aquele que falava, porque Moisés era gago. Arão era aquele que segurava as pontas. E Moisés e Josué era aquele que estava do lado do Moisés, do lado do profeta. Josué era o capitão da guarda. Josué estava ali do lado, como capitão da guarda. Ele era como se fosse o guarda-costas de Moisés, né, pastor Eusebilde? Era o segundo, assim como Cristo. Moisés era o segundo, assim como Cristo. E Josué era como se fosse o guarda-costas do profeta Moisés. Ele era como se fosse aquele que guardava, aquele que comandava o exército, aquele que mantinha a segurança dos profetas e dos sacerdotes. Então, nós estamos todos familiarizados com esses homens, porque nós estamos lendo muitas passagens da Bíblia e muitas coisas da palavra de Deus e coisas que lidam com as suas vidas e trabalho para o Senhor. No entanto, nós somos apresentados a um nome no texto que alguns podem não reconhecer. Quando eu falo com você sobre Moisés, você logo lembra, Moisés, eu sei de quem o pastor Abraão está falando. Quando eu falo para você sobre Arão, você fala, poxa, sobre Arão eu já sei, eu já li sobre Arão. Mas quando eu venho e falo para você sobre Ur, quem era Ur? Eu sei quem era Josué, eu sei quem era Moisés, e eu sei quem era Arão. Mas quem era Ur? Né? Eu sei até quem era Calebe. Eu estudei Calebe, eu estudei Moisés, eu estudei Josué, eu estudei Arão, eu estudei até a Miriam, a irmã de Moisés. Mas eu não estudei Ur. Então, quando o pastor Augusto Nicodemos falava sobre isso, eu fiquei analisando, poxa, é a verdade. O Ur, ele quase que não aparece no meio dessa turma toda. Ur, ele não aparece, mas ele também é líder. Ele também é um líder. E ele é um guerreiro. Ele é forte. Ele também era um homem de Deus. Talvez o pastor Sebilde pode falar alguma coisa de Ur aqui para nós. Ele era um homem de Deus. Deus usou ele poderosamente para causar um grande impacto em Israel. Ele serviu nas sombras. Sabe o que é servir nas sombras? É aquele que ninguém vê ele. É aquele que ninguém nota. Ele é como se fosse um espião de Deus no meio daquele povo. Eu poderia até dizer para vocês aqui que Ur, ele é o símbolo do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Está entendendo? Então Ur, ele estava servindo nas sombras. E mesmo assim, a obediência deste homem, a obediência de Ur foi fundamental para obter a vitória. Para obter a vitória. Talvez se não fosse por Ur, naquele momento Israel não teria obtido aquela vitória. Mas porque Ur estava lá, Israel venceu. Porque Ur foi um daqueles que segurou a corda. Foi um daqueles que segurou a guarda. Foi um daqueles que segurou a retaguarda do profeta. Foi um daquele que segurou as pontas, né? Aquele que segurou as pontas, aquele que segurou o braço do homem de Deus. Muitos daqui que estão me assistindo, talvez nunca foram familiarizados com Ur.
Mas tem umas coisas aqui que o pastor Eusebius está falando, que vocês podem ir lendo no comentário e vocês vão aprendendo. Ur trabalhou na corte com Moisés, Vanusa Gomes. E Ur era um homem culto, um homem inteligente. Mas nós não estamos familiarizados com Ur. As igrejas ao redor do mundo estão cheias de pessoas que possuem os mesmos atributos que esse servo fiel possuía e não sabem. O Ur é o retrato daquele crente que está dentro da igreja, que tem muitas qualidades e às vezes o pastor não vê, a liderança não enxerga, mas ele está lá no meio da sombra. Às vezes a oração daquele Ur que está segurando a igreja em Vitória. Às vezes é aquele homem no meio do coral que nem dá valor para ele, mas ele está lá na corte. Às vezes é aquele homem que tem o mesmo talento, um jovem que tem o mesmo talento de Ur, e está lá no meio da juventude. Então, amados, a gente tem que saber valorizar as pessoas que estão dentro da igreja. E de fato, eu estou certo de que há muitos Ur entre nós hoje. Há muitos. Há muitos Ur hoje no meio de nós. Muito, dezenas deles. Gente, nós vamos examinar hoje o impacto que esse homem teve nessa situação crítica, onde Israel estava a um passo da terra prometida, mas de repente veio a batalha. E de repente veio o inimigo. Meu Deus! Mas Ur estava lá. Arão estava lá. Então, os atributos que esse homem possuía, enquanto a gente vai refletir sobre o tema, sendo um Ur, Luiz Carlos de Oliveira. Amém? Eu quero que você comente aqui e que você também escreva aqui embaixo do comentário. Eu vou escrever, eu sou um Ur. Eu sou um Ur, tá bom? Aí eu já comentei, eu sou um Ur. Amém? Cada um de vocês é um Ur na presença de Deus, né? Então, irmã Fátima Oliveira, estou admirada com a forma e a humildade como o senhor ensina a palavra. Que Deus continue te abençoando a sua vida, pastor. Estamos a cada dia aprendendo muito, das vezes com nossos erros, e tendo a humildade de reconhecê-lo. Amém. Obrigado, minha amada. A gente sempre tem que colocar a humildade como carro-chefe da vida da gente, né? E eu estou falando de um homem aqui que ele era manso. Outra das coisas, virtude que o crente também deve ter é mansidão. Mansidão e humildade, eles são irmãos. Eles fazem parte da mesma família. E a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Amém? Glória a Deus, eu sou Ur. Isto, profetiza isso, Zinha Barbosa. Eu sou um Ur. Eu sou um Ur, Maria Lúcia da Costa, Tânia Carvalho. Eu sou um Ur. Graças a Deus que os irmãos estão entendendo a pregação. Maria Círia Batista. Um dia somos Rit, precisamos de Ur em nossas vidas. Olha que bênção que o pastor falou aqui. Somos Rit e precisamos de Ur em nossas vidas. Como a gente precisa, né? Então, primeiro eu quero que vocês lembrem e pensem sobre a posição de Ur. Amém? Você falou que é um Ur, né? Agora eu vou falar sobre a sua posição, né? E eu já estou falando, esse estudo é baseado em um estudo do nosso amado pastor Nicodemos, tá bom? Mas eu não deixo de ter crédito, porque eu que estou aqui espranando o espaço aqui para poder falar com vocês até às 20 horas. Vamos ver se eu consigo. A posição de Ur, no versículo 10, que eu acabei de ler para vocês, fala: Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, e Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Olha bem. Subiram ali naquele monte. Aqui eu descubro um detalhe muito importante na vida de Ur. Amém? Na vida de Ur e também na relação da vida de Ur. Ele não foi escolhido por Deus para libertar Israel do cativeiro.
Ele não foi. Está entendendo? Ele não tinha sido escolhido por Deus para esse trabalho. Ele também não foi escolhido para ser sumo sacerdote ou capitão da guarda. Ele foi encontrado em seu lugar. Vocês estão entendendo? Ur estava onde ele deveria estar. Ur, ele não foi chamado para ser pastor, ele foi chamado para ser Ur. Ur não foi chamado para ser o líder, mas ele foi chamado para ser Ur, aquele que segura, aquele que levanta as mãos que estão descaídas. Amém, pastor Alcebiade? Então, ele é mencionado ao lado daqueles que eram conhecidos e reconhecidos do povo. Então, Ur, ele não tinha o mesmo privilégios que Moisés tinha, que Josué tinha, que Caleb tinha. Mas Ur, ele era mencionado ao lado daqueles que eram conhecidos ali na congregação de Israel. E mais importante, ele era reconhecido pelo povo. Você sabe por que eu estou aqui fazendo live todo dia, toda hora, todo momento? Todo dia eu falo isso. Porque vocês me reconhecem. Porque eu sou reconhecido pelo povo. Eu não me importo se a Assembleia de Deus me reconhece como homem de Deus, como pastor. Eu não quero saber se o mundo me reconhece como homem de Deus, como pastor. Esse não é o nosso problema, de ser reconhecido pelo mundo, pelo Egito. É como o nosso querido pastor Nicodemos falou, nós temos que nos estar preocupados em ser reconhecidos por Deus. É Deus que nos reconhece. Entendeu, Samuel Alves, jovem do Senhor? Somos reconhecidos pelo povo e reconhecidos por Deus. Ur, ele tinha a posição dele, era ofuscada por aqueles homens que serviam na frente. Se você está no 2º batalhão, os que estão ali no 1º batalhão, eles não vão ver você, porque você está no 2º batalhão do exército. Os do 2º batalhão, da 2ª linha do batalhão, não vai ver o da 3ª linha do batalhão, a 3ª fileira, porque os da frente não vê o que está de trás. Mas uma coisa interessante aqui, Adriana Ferreira, mesmo que a igreja não veja a sua capacidade, a sua presença ali na igreja, a sua finalidade, a sua liderança, aquilo que você representa para o reino, o pastor não vê, a igreja não vê, mas Deus vê. Deus te reconhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe quantas vezes você ora. Deus sabe quanto evangelismo que você faz. Deus sabe quantas orações que você faz. Deus vê. A posição de Ur era ofuscada pelos homens que serviam lá na frente. E mesmo assim Ur ainda estava feliz por ser usado pelo Senhor em qualquer capacidade que escolhesse. Olha só que coisa linda, gente. Ur, ele não dizia assim, olha, eu estou aborrecido, eu estou magoado, eu estou triste porque ninguém está me vendo, ninguém está me notando aqui nas fileiras do exército, ninguém me vê na congregação, eu estou fazendo isto, estou fazendo melhor, eu quero ser alguém também na obra de Deus, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero liderar, né? Amados, você não pensou que Deus, Ele não te chamou para você estar na primeira fileira da frente? E que Deus te chamou para você estar na retaguarda? E que Deus te chamou você para você estar lá atrás, segurando a corda? É como o pastor Alcebiade falou aqui, ninguém quer ser faxineiro da igreja. E ele está falando que ele quer ser faxineiro da igreja. Nós temos que ser primeiro carregadores de mala, carregadores de espadas, ser pajé de armas, né? Ser pajé, ser escudeiro. Mas ninguém quer ser escudeiro. Ninguém quer ser um pajé de armas. Ninguém. A Bíblia fala que
Nós temos que aprender a ser menor. Nós temos que aprender a dizer a Deus: Senhor, eu sou tão pequeno, mas se o Senhor me vê, eu serei grande. Era assim que Ur se sentia. Ur, no coração dele, Ur estava falando assim: no momento certo, eu vou fazer a diferença. No momento certo, eu vou estar no lugar glorioso. No momento certo, eu vou estar também no lugar da batalha. Eu não vou ficar lá na frente da batalha para ser o alvo do inimigo, mas eu vou estar na liderança. Eu também vou estar lá. Se eu puder contribuir de uma forma, pastor Eusebilde, eu vou contribuir para o reino de Deus. Não importa se eu vou pregar pelo Facebook, se eu vou pregar pelo YouTube, não importa se eu vou ficar ali na linha do trem falando de Jesus, não importa se eu vou estar dentro do vagão do metrô, ou dentro do ônibus, ou na esquina de uma rua, não importa. Eu quero fazer alguma coisa para o reino. Está entendendo? É isso que eu estou dizendo para vocês. Os últimos serão os primeiros, a Tânia Maria está falando. Ele estava feliz por ser usado por Deus em qualquer capacidade que escolhesse. Deus sabe qual é a sua capacidade. Deus sabe até onde que você pode ir. Você está entendendo? Então, somente Deus sabe até onde eu posso ir. Deus sabe até onde, irmã Irene Piccoli, é o meu limite. O meu limite. Amém, Creide Espíndola? Até onde é o meu limite? Até onde é a minha história? Até onde eu posso ir? Amém? Se eu for além da minha capacidade, eu vou acabar morrendo. E eu não quero morrer fora da hora, tá? Deus tem capacitado cada um de nós de maneira diferente. Amém, irmão Luiz Carlos? Deus tem capacitado cada um de nós de maneira diferente. Mas todos nós temos um trabalho a fazer. Eu tenho o meu trabalho. O Raimundo tem um dele. A Raimunda tem o dela. A Creide Espíndola tem o dela. O Luiz Carlos tem o dele. E Deus vai nos capacitando, Ana Maria Borrache. Então Deus é que vai nos capacitando. É Deus que vai falando ao nosso coração. A capacidade vem do Senhor. O meu querido pastor acabou de fazer isso. É Deus que capacita cada um de nós. Nós todos não podemos servir na mesma posição, né? Então, Davi sempre falava, ele era rei de Israel, mas eu nada sou, eu sou apenas um servo. Inclusive, quando Davi escreve o Salmo 23, ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi se coloca como ovelha. Ele se coloca como ovelha. Você já pensou que nem todos podem servir na mesma posição? Você foi chamado para louvar. Você foi chamado para pregar. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para socorrer. Você foi chamado para ensinar. Você foi chamado para exortar. Você foi chamado para ter o espírito de socorro. Você foi chamado para evangelizar. Você foi chamado para operar milagres. Você foi chamado para pregar. Você foi chamado, né, para ser um socorrista. Você foi chamado para ser um professor de escola dominical. Então, exerça aquilo que Deus te chamou com primazia, com alegria. Porque se você almejar mais dons, se você almejar mais uma posição melhor, Deus vai te colocar, né? Mas na igreja hoje, todos querem ser pastor, né? E é por isso que está essa bagunça toda aí no nosso Brasil. A gente não sabe quem é e quem não é, né? Nós temos um trabalho a fazer. Nem todos podem ser pastor, nem todos podem ser líder de louvor. É uma convocação. Ninguém, não é todo mundo que pode ser presidente do conselho do diaconato.
Não é todo mundo que pode ser superintendente da escola bíblica dominical. Nem todos estão equipados para ensinar, para cantar no coral ou tocar um instrumento, né? Nem todos. Todos nós temos dons. Isso nós temos certeza. Todos nós temos dons. Todos nós temos talento. Amém, Marlete Batista? Todos nós temos talento. Temos talento. Temos dons. Mas habilidades. Temos habilidades também. Habilidades variadas. E todos nós precisamos ser encontrados em nosso lugar, como Ur também foi encontrado. Né? Somos soldados a serviço de Cristo. Então, Ur foi encontrado onde ele estava. Esteja onde você estiver, você vai ser encontrado pelo Senhor. Aonde você foi colocado, aí Deus vai te usar. Amém? Se eu sou porteiro da igreja, vou ser usado como porteiro. Se eu sou faxineiro, vou ser usado como faxineiro. Se eu sou líder, vou ser usado como liderança. Se eu sou apresentador, vou ser usado como apresentador. Aleluia, isso é dom. É Deus a quem dá, é Deus quem capacita, é Deus que escolhe, é Deus que prepara, é Deus. É Deus que chama, o chamado não é do homem, é por isso que nós estamos tendo, mais uma vez eu repito, estamos tendo este problemão no meio das igrejas, não é eu que falei, é o pastor Augusto Nicodemos que falou. E eu estou seguindo a mesma direção que ele falou, as igrejas estão passando por problemas de liderança, é porque nós não estamos preparando os obreiros, e quem falou isso é um homem teólogo, estudado na palavra. Um pastor batista, e nós sabemos que os crentes batistas são homens que estudam, homens que comem a palavra, homens que vivem, dormem com a palavra. Eu estou apenas passando aquilo que eu aprendi para os irmãos. Esteja aí aonde você foi colocado. Eu preguei um prego na parede aqui, ó. Eu não ranquei ele, porque aquele prego ali é para pendurar quadros. Então aquele prego está ali para foi colocado ali para pendurar quadros, é a função dele. Glória a Deus, é isso que eu estou te falando. A igreja não é o cabide para empregos, a igreja é o cabide de talentos, de chamada, de vocação. Ana Barashi, um grande abraço, minha querida. Sebeu de Garcia, eu comecei na Igreja Batista, e começou bem, porque a Igreja Batista é uma linda igreja, é um bom ministério, maravilhoso. Eu já estudei no Seminário Batista Mineiro, aqui de Belo Horizonte. Meu Deus. Deus quer encontrar você, mas você tem que estar no teu lugar. Você já pensou se Ur não estivesse ali naquele lugar? Você já pensou se Deus procurasse Ur e não encontrasse Ur? E falar, onde for Ur? Cadê o Ur? Ah, Ur está lá no monte, mas eu não mandei ele ir para o monte. A Ur está lá na frente da Arca da Aliança, mas eu não mandei Ur ficar na frente da Arca da Aliança. Aonde está Ur? A Ur está lá com o sacerdote, oferecendo sacrifício. Mas Ur não é sacerdote, eu não coloquei ele lá. Está entendendo? É isso que eu estou te falando. Pensou se Ur não tivesse disposto a servir a Deus? Você tem que ter disposição. Não adianta eu ficar falando com você, veja a minha live, veja a minha live, veja a minha live, veja a minha live. Se você não tiver disposição, não adianta. Hoje eu cheguei em casa quebrado, eu estou cansado, eu estava mais na rua hoje do que em casa. E eu estou fazendo a live por amor a Deus. E por amor a vocês, e por amor à palavra. Joyce Silva, um grande abraço. Carlos André também, um grande abraço. O menino está chegando agora, hein? Chegou do trabalho. Deus abençoe vocês dois. Os dois chegou do trabalho. Então, esteja onde você estiver, foi Deus que colocou você aí. Ele vai te usar aí. Aí o Ur falou,
Aonde está Ur, Moisés? Ur está no lugar aonde o Senhor deixou ele. Ur está onde o Senhor deixou ele. Ele estava disposto a servir a Deus aonde ele havia sido colocado. Ele não saiu de lá. Você não tem chamada para ser pastor. Não vá tentar ser pastor, que você vai quebrar a cara. Você não foi chamado para isso. Liderar é chamada. Pastorear é chamada. Evangelista é chamada. Sirva a Deus aonde o Senhor te colocou. É preciso que todos estejam no seu lugar de serviço. Esse dedinho, ó, você enfia ele dentro do ouvido, enfia dentro do nariz. Você limpa os seus ouvidos quando coça. O outro não dá para fazer, só ele. Cada um tem uma finalidade. Cada um, dedo da tua mão tem uma finalidade. Cada membro tem uma finalidade. E no seu lugar. Não adianta o médico pegar, olha para você ver, o implante de rins. O médico tira o seu rins e coloca o seu rins na sua mãe. Se não for compatível, ela vai morrer. Você está entendendo? Porque o seu rins é seu. Ele não vai ser compatível com outra pessoa, não. É muito difícil acontecer isso. Assim também na obra de Deus. É preciso que todo esteja no seu lugar de serviço. É por isso que a igreja está tendo grande problema de crescimento. O corpo está crescendo. O corpo está crescendo muito. E graças a Deus por isso. Mas só, pastora Sebilde, que o corpo de Cristo está crescendo todo torto. Né, Joyce Silva? O corpo de Cristo não está crescendo da maneira que deveria crescer. A Ana Obarachi está falando, Deus capacita cada nós de um conforme a nossa capacidade, Ele dá para cada um de nós conforme o nosso chamado, pastor. Isso aí, ué, né? Mas existem pessoas, irmã Ana, que eles querem ir além do seu chamado. Deus chama para uma coisa, eles querem ser tudo da casa de Deus. Cantores, levitas, adorador, pregador, pastor, evangelista, desproporcional. Ô pastor Sebilde, não fala a palavra tão difícil não, meu amado. Desproporcional. Ô Jesus amado. Glória a Deus. Então, que todos estejam no seu lugar de serviço, fiéis ao trabalho, para garantir o bem-estar e a prosperidade da igreja. Quando cada membro da igreja ele exerce a sua função como deveria ser exercida, você pode ter certeza que tudo vai dar certo para a obra de Deus. Eu posso nesta noite encorajá-lo a servir a Deus fielmente, aonde quer que Deus tenha escolhido você para usar você, aonde Deus quer que você seja usado, você tem que estar lá para Deus te usar. Os braços maiores que as pernas. É verdade, Tânia, é verdade, Alcebilde, é verdade, Joyce. Então, às vezes você pode sentir que sua tarefa é desnecessária ou sem importância, mas isso nunca é o caso, amados. Às vezes o pastor manda você fazer uma coisa tão simples. Ele diz assim, ô Joyce, dá para você tirar o pó dos bancos para mim? O culto vai começar daqui 1 hora. E tem muita poeira nos bancos, você pode limpar os bancos para mim? Aí às vezes a pessoa se sente humilhada com aquilo, mas... Meu Deus, limpar banco? Eu não vou fazer isso não. Mas depois daquela limpeza daqueles bancos, Deus vai te colocar você em outro lugar, minha querida. É assim que funciona a obra de Deus. Para a igreja funcionar, nós temos que estar em nosso lugar. Para a igreja funcionar, para a obra de Deus andar, cada um tem que cumprir o seu chamado. Devemos ficar onde Deus nos colocou, cada peça no seu lugar. Seja fiel à posição que lhe foi dada. Ur sabia disso.
Ele tinha potencial, outra coisa. Segundo ponto, o potencial de Ur. E diz a Bíblia no texto que fala assim, ó. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. Olha só, gente. Glória a Deus. Carlos André está falando, eu amo limpar a casa do papai. Olha que bênção de Deus. A Joyce está falando, pastor, eu trabalho de auxiliar de serviços gerais de limpeza. Olha que bênção, gente. Isso é humildade, isso é bênção. Tânia Maria, eu limpo os banheiros se me deixarem. Amém? Maria Auxiliadora acabou de chegar. Seja bem-vinda. O que eu aprendo aqui? Há muitos que eu vou considerar neste versículo que eu acabei de ler para os amados irmãos. Olha, a Bíblia fala que Moisés sentou-se numa pedra, enquanto ele observava a batalha que acontecia lá embaixo. Essa é uma imagem para que a gente se estabeleça na rocha, que é Jesus Cristo. Moisés se sentou sobre a rocha. Olha só, gente. Eu não espero nem o pastor pedir, já pego a chave e vou na frente e deixo a igreja limpinha para o culto. Mão levantada, intercessão pelos irmãos. Olha, ele estava sentado sobre uma rocha, estabeleceu sobre uma rocha. Levantar as mãos retrata a dependência do Senhor em oração e nossa adoração a Ele. Olha só, gente. Dependência de Deus. Levante as mãos para Deus onde você estiver aí agora. Isso aqui, ó, mãos levantadas, mas é matos. Dependência de Deus, dona Cida. Dependência de Deus. Sou dependente de Deus. Levante a sua mão aí, aleluia. A dependência do Senhor em oração, em nossa adoração a Ele. Eu quero considerar o papel que Ur desempenhou neste momento tão crítico, gente. Né? Naquele momento tão crítico, olha o papel que este homem desempenhou. Ele não possuía qualidades de liderança nenhuma que os outros homens tinham. Ele não estava no lugar de autoridade. Não, ele não estava no lugar de autoridade. E muitos dizem que Ur teve pouco impacto na situação. Eu não creio nisso. Ur foi fundamental para que a nação de Israel saísse vitoriosa. O trabalho, a posição que Ur estava exercendo ali foi notável. Ele possuía um grande potencial para o Senhor Jesus. A participação de Ur impactou enormemente o resultado da batalha. Aquilo que Ur fez em segurar as mãos de Moisés levantadas, os braços levantados, ajudou demais. Nita Endes, ajudou demais Israel vencer a batalha. Gente de Deus, ele contribuiu com o que pôde. Ele contribuiu, Terezinha Ribeiro, com o que ele podia contribuir. E o resultado da batalha foi o quê? Vitória. E Deus honrou a sua fidelidade. Deus honrou a fidelidade de Ur. Se ele não estivesse do lado de Moisés, erguendo suas mãos, Israel teria sofrido uma derrota. O pequenininho, aquele Ur que ninguém dava valor, mas aquele Ur que foi encontrado no lugar onde Deus queria que ele ficasse. Senhor, eu estou aqui em São Paulo, me usa onde o Senhor quiser que eu seja usado.
Ah, amado, isso é maravilhoso. Deus honrou a sua fidelidade. Deus honrou a fidelidade de Ur. Ur! Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui hoje. A igreja está crescendo muito. Muita gente está sendo curada. Demônios estão sendo expulsos de vidas. Vidas estão sendo libertas. A igreja está prevalecendo contra o poder do inferno. Satanás está sendo derrotado há mais de 2000 anos pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa eu vou te dizer, não é por causa do pregador que prega bonito, não é por causa da cantora que canta bonito, não é por causa do orador que ora bonito, é por causa daqueles que estão servindo dos bastidores em todo o mundo hoje. É por causa daqueles que estão atrás das cortinas. É por causa daqueles que estão escondidinho lá atrás, com o joelho cravado no chão, com as mãos levantadas nos altares, lá no porão da igreja, no porão de suas casas, dizendo: Jesus, abençoa o pastor Valdemiro. Jesus abençoa o Macedo, Jesus abençoa o Augusto Nicodemos, Jesus abençoa o Hernandes Lopes, Jesus abençoa o Silas Malafaia, Jesus abençoa o Jimmer Swagger, abençoa a Joyce Meyer. São essas pessoas, gente, que estão lá nos bastidores e que ninguém dá valor. São os Ur, que está lá segurando o braço, segurando a mão do homem de Deus para ele continuar levando a palavra. É por causa deles. É por causa deles. São essas pessoas que dizem a Deus: usa o meu potencial para que eu possa afetar as pessoas que estão ao meu redor. As empresas de CEOs, as empresas dos recursos humanos que pegam funcionários, que empregam pessoas ao redor do mundo para trabalhar em algumas empresas, elas são porta-vozes que recebem muita atenção. Mas o sucesso de seus negócios depende daqueles que trabalham nos bastidores. As empresas vão dos recursos humanos e eles mandam a mão de obra, a ferramenta para as empresas. A sua empresa prosperou, a sua empresa cresceu, é por causa do seu trabalho, Vanusa Gomes. A sua empresa está prosperando, a Honda é a mais poderosa do mundo, Luiz Carlos. É por causa do seu potencial, é por causa dos funcionários que estão lá no bastidores trabalhando, por causa do porteiro que levanta às 5 da manhã e vai lá trabalhar na empresa, cumprir o seu papel. O sucesso dos negócios depende daqueles que trabalham lá atrás das cortinas, que trabalham lá na portaria, que trabalham na faxina, lavando o banheiro, lavando o chão. Gente de Deus, eu estou te entendendo. A vitória da igreja não está no corpo de liderança. A vitória da igreja não está, gente, naquele pregador lindo, bonito que vai pregar na tua igreja. Mas a vitória da igreja está naquele grupo de oração das irmãs que está orando. A vitória da igreja está naquela irmã de 80 anos que senta lá no último banco da igreja e ela ora dizendo: Senhor, segura meu pastor, segura, Senhor, os irmãos da igreja, abençoa a sua igreja, abençoa a sua amada esposa, abençoa, Senhor. Vocês entenderam? Ah, gente, tudo que nós vemos, tudo que vemos são aqueles que servem como âncoras, né? O repórter está ali com o microfone falando, mas tem um rapaz com a câmera filmando, e tem o outro segurando aquele negócio do microfone, são âncoras. Aleluia! Vocês estão entendendo, pastora Sebilde? Vocês são meus âncoras que estão aqui me ouvindo. Eu não estaria aqui se eu soubesse que eu estaria sozinho aqui falando ao vento. Não, vocês são meus âncoras. Âncoras, aleluia, aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo? Ur era desse tipo de gente. Amém? O negócio das empresas, o negócio dos grandes empresários depende daqueles que estão nos bastidores, que ganham R$1.000,
que ganham R$ 1.500, aqueles que trabalham lá do lado de fora. Amados, tudo que nós estamos vendo aqui são os âncoras de repórter, mas há muitas pessoas técnicas dos bastidores tornando tudo isso possível. Gente de Deus, você olha para alguém aqui, você olha para o Luiz Carlos e fala: esse homem aqui não tem nada para oferecer. Mas se não fosse ele, o carro da empresa não ia se andar. O carro da empresa não ia movimentar, porque ele é o motorista da empresa, ele que leva e que traz. Os grandões da empresa leva, traz para reuniões. Então, a igreja, a empresa prospera é por causa de você e por causa de mim, que estamos do outro lado da cortina. Ur falou com Deus: usa o meu potencial. Agora é hora de vocês me verem. O potencial que você tem faz uma tremenda diferença, amados. Dos ministérios. Você pode ser recepcionista e ter a capacidade de conectar com as pessoas. Podemos ter um visitante que está lutando e simplesmente precisa encontrar alguém que se importe. O seu dom pode ser mesmo a oração. O seu dom é a oração? Isso não é mostrado muito. Quase ninguém fala do seu dom. O dom de orar. O dom de tocar o coração de Deus. O dom de trazer o céu na terra. O dom de abrir o céu e trazer os anjos diante da igreja. Diante do pregador. Talvez o seu dom é esse. E ninguém vê o seu dom. Ninguém fala da sua oração. Use qualquer potencial que você tenha para a glória de Deus e o bem da igreja, o bem da tua família. Nós não podemos fazer o que Deus nos chamou para fazer sem suas contribuições. Eu não vou conseguir. Aleluia. Eu não vou conseguir. Você pode olhar para mim e falar assim: a Joyce Silva pode falar: pastor, eu sou apenas uma faxineira. Eu trabalho nos serviços gerais. Eu sei, minha querida, eu sei. Você pode pensar: eu não tenho muito a oferecer. Mas eu vou te dizer, minha querida, você tem um potencial. Isso faz uma tremenda diferença no reino de Deus, minha querida. Nos ministérios, na igreja, na tua empresa, na sua casa, no seu relacionamento. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que estão do outro lado da cortina, eles têm participação, sim. Amém? Que esta mensagem entre no teu coração, Mazematos. Você é muito importante para mim, meu amor. Vocês são importantes para mim aqui nesta live. A participação de vocês, como a participação de Ur. Alcebídio Garcia enriqueceu as minhas lives depois que o senhor começou a assisti-la e comentar. Quando a Joyce voltou para minhas lives, enriqueceu demais as minhas lives. Quando a Irene Piccoli começou a acompanhar todos os dias, enriqueceu a live. O Samuel Alves, esse menino jovem que está passando pelo vale da sombra, perdeu o papai, perdeu o emprego. E ele encontra segurança, ele encontra paz quando assiste esta live. Mas eu, Samuel Alves, eu me sinto feliz em ter a tua participação aqui. Papai manda falar, eu falo. Estou sentindo falta. Eu também, viu, Luiz Carlos? Sentindo muita falta. Vou falar sobre participação agora. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro assim. Ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Aleluia! Oh, Terezinha Ribeiro, que mensagem! Olha, Arão e Ur sustentavam a mão de Moisés. Isso foi fundamental para o sucesso de Josué e daqueles que lutaram na batalha. Parece elementar? Parece elementar. Parece, amado, elementar?
o que eu estou falando, mas a participação de Ur foi fundamental. Se ele tivesse ficado parado ali, não tivesse disposto a segurar as mãos de Moisés, Israel poderia ter perdido a batalha. Nem Irmã Irene Piccoli. Isso derrotou o inimigo. Haroldo do Amaral. Potencial sem participação é de pouco valor. Não adianta. Você fala, pastor Abrão, eu tenho potencial, Dorinha Siqueira. Você pode falar comigo, Edemar, eu tenho, pastor, potencial, mas você não participa de nada. Potencial sem participação não tem valor. A igreja precisa daqueles que reconhecem seu potencial, seu dom, e estão dispostos a usar esses dons para o Senhor. Eu quero te fazer um desafio hoje à noite. Use seus dons no serviço do Senhor, na igreja de Deus. É o presente que Deus te deu. Deus te deu um presente que se chama capacidade de cantar. Junte-se ao coro da igreja. Deus te deu a oportunidade de ensinar. Prepare uma lição para honrar o Senhor, edificar os outros. Ele te presenteou com a capacidade de compartilhar sua fé. Compartilhe. Seja uma testemunha para Ele, gente. Ele te chamou para ser um guerreiro de oração. Levante os outros em oração. Aleluia. Levante os outros em oração. Todos nós precisamos. Eu preciso ser levantado em oração. Você já me levantou em oração? Você já me levantou em oração, Mazé Matos? Você já nos levantaram em oração? Eu levanto vocês em oração todos os dias. Todos nós precisamos. O serviço de Ur pinta um belo quadro de alguém levantando o homem de Deus em oração. Isso é vital, é importante hoje, em dia. Potencial sem participação é de pouco valor. Olha o que Jesus fala no livro de Lucas. Olha o que Jesus fala no livro de Lucas 12, 48. Daquele a quem muito é dado, muito vai lhe requerer. E a quem muito é confiado, mas ainda se lhe pedirá. Ore. Ore. Você tem potencial. Potencial sem participação é de pouco valor. Aleluia, 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 aleluia. Cristo vive, Cristo vem, Cristo vem, Cristo vive. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Ur continuou a usar o seu potencial até que a tarefa estivesse completa. Ele não abandonou o trabalho até que a vitória fosse garantida. Ele sabia que ele estava servindo em papel crítico. Ele estava determinado a ser fiel até que ele se cansou. Ele se cansou. Sem dúvida, ele se cansou. Você pode imaginar ficar de pé com os braços estendidos o dia todo, gente? O dia todo. Eu estava vendo um programa do Big Brother Brasil e estava uma prova que eles tinham que ficar dentro de um carro
Quem ficasse mais tempo dentro daquele carro ganharia a prova e levaria o carro novo para casa. Todos desistiram. Ninguém aguentou ficar mais tempo dentro daquele carro. As pessoas começaram a desistir, um após outro, após outro, após outro. Era isso que Ur fez. Ele ficou o dia todo segurando o braço de Moisés. O dia todo, enquanto segura o outro, exaustão. A exaustão deve ter chegado, mas Ur estava determinado a terminar a tarefa. Ele sabia que o fracasso não era uma opção. O fracasso não é uma opção para o crente. A sobrevivência de Israel dependia de seu trabalho. A sobrevivência da igreja depende de você e de mim. Aleluia! Ali Arão descobriu o seu potencial, porque ele começou a participar de uma grande tarefa. Quantos ali, amados, são chamados, mas não têm persistência? Muitos começam com alegria, muitos começam com entusiasmo, mas não conseguem concluir a tarefa. Ele deve ter perguntado às vezes naquele dia se seu trabalho terminaria em vitória. Teria fácil ter desistido, mas ele perseverou. Ele perseverou até o fim. Quantas vezes você pensou, pastor Abrão, eu vou abandonar. Eu vou abandonar a igreja. Vou abandonar a tarefa de ser líder. Eu vou abandonar esse negócio de escola bíblica dominical. Eu não estou tendo resultados imediatos. Amados, resultado imediato não alcança da noite para o dia. Se eu for para São Paulo, abrir uma igreja em São Paulo, agora em julho, eu não vou ter resultado nos primeiros meses de que eu abri igreja em São Paulo. Eu vou ter resultado somente daqui a um ano. Nós não podemos esperar resultado de imediato. Nós devemos sim ser fiéis à tarefa que recebemos. Noé pregou por 100 anos. Aleluia. Noé pregou por 100 anos. 100 anos Moisés ficou pregando. E durante 100 anos que Moisés estava pregando, somente a família dele creu naquilo que ele pregava. Jeremias pregou e profetizou por 40 anos. E até onde sabemos, ninguém se voltou para Deus. Isso é tremendo. Potencial, participação, persistência são essenciais para que você alcance a vitória, para que você tenha fruto. Mas muitos abandonam a tarefa pouco antes de Deus enviar a vitória. Não adianta. Não podemos abandonar o campo de batalha sem esperar a vitória vir. Vamos acreditar, gente. Você já pensou 100 anos pregando arrependimento, pregando o juízo virá e só a família dele? Olha, você não está feliz por aqueles que abriram a tua igreja, que fundaram o seu ministério? A gente não pode se conformar porque a igreja tem 10 pessoas, 12, 15 ou 20. Vamos perseverar, Deus vai crescer o trabalho, não vai abandonar. Eu conheço um homem que foi salvo aos 70 e poucos anos. A nossa igreja aí em casa, que orou por ele durante 40 anos, nós oramos por ele. Onde estaria ele hoje se a gente não fosse persistente na oração? Jesus Cristo salvou esse homem de 75 anos, nos salvou. Quando ele completou 76, Deus o recolheu para a glória. Nós ficamos 40 anos orando por este homem, desde quando ele era meu amigo mais jovem. A Bíblia fala em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito em sua atuação, Samuel Alves.
Paulo fala em Filipenses 3:14, prossigo para o alvo pelo prêmio de uma vocação que vem do céu em Cristo Jesus. Até o Samuel está concordando comigo, por isso que eu falei com ele, não desista, continue, persista. Deus vai te encontrar onde você está, meu querido. Né? E por causa disso, Ur teve prosperidade. Ur estava no lugar recebendo o seu potencial. Participou com persistência, desfrutou da vitória. Josué, Caleb chegaram depois da batalha e tiveram perante Ur. Eu imagino José falando: Ur, valeu, cara, como que você conseguiu segurar a mão daquele profeta nosso lá a vida, o dia todo, até a noite chegar. Sabe por que que Ur conseguiu? Porque Ur usou as habilidades de Deus que ele havia dado. Ur prosperou por causa da fidelidade que ele teve com Deus. Ur, ele suportou a dificuldade. Suporta a dificuldade, amados. Deus vai dar vitória a nós. As lutas da vida são predominantes, elas vão permanecer enquanto vivemos. Não fique buscando motivo para você abandonar o trabalho. O desemprego no Brasil chega a 19 milhões de desempregados. Se você quiser abandonar o emprego, será fácil você encontrar o desemprego. Eu estou te pedindo nesta noite, não jogue a toalha cedo demais. Amém, Carlos André? Não joguem a toalha cedo demais, Samuel Alves. Não jogue a toalha cedo demais, Dorinha Siqueira. Aleluia. Há um trabalho para realizar para Deus e Deus realizar na sua vida. Nós devemos continuar na luta. Se a gente quiser experimentar vitórias, vamos seguir o que Paulo fala em 2 Timóteo 4:7, combata o bom combate. Acaba a carreira, mas guarda a fé. Eu acredito que a igreja do pastor Eusebio de Garcia está à beira de grandes coisas para Deus, pastor. Porque eu sinto que Deus está trabalhando entre nós e tem muito a realizar. A necessidade é maior do que a nossa geração, amados irmãos. Precisamos daqueles que estão dispostos a ficar na brecha e fazer a cobertura. Eu preciso do Luiz Carlos para fazer a cobertura. Eu preciso da Dorinha para fazer a cobertura. Eu preciso da Terezinha para fazer a cobertura. Eu preciso da Tânia Maria para fazer a cobertura. Eu preciso, gente, da Zé Matos para fazer a cobertura. Eu preciso da Irene Piccoli para fazer a cobertura. Eu preciso de vocês. A igreja precisa, nós precisamos. Precisamos de Ur para que sejam fiéis ao Senhor. Não podemos abandonar o trabalho. Há muito a realizar em jogo, amados irmãos. Você vai se juntar a mim? Faça um compromisso com Deus hoje. Vamos renovar para terminar a tarefa que nos foi dada? Vai vir algumas tempestades. Tem uma tempestade de gafanhoto chegando aí no norte do país. Vai haver lutas ao longo do caminho. Não há lugar para desistir. Não há lugar para renúncia. Jesus deu o melhor para nós e nós vamos dar o melhor para Deus. Digo amém. Vamos usar os dons que Ele nos deu e vamos usar os dons a serviço dEle. E Ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. A Escritura está sempre ensinando, gente, que todo crente é capacitado por Deus. Ele fornece esse equipamento para nos equipar para o serviço. A comunhão da igreja precisa de pessoas igual Ur. Aqueles que estão com compromisso de servir fielmente. Mesmo nas sombras, eu conto com você. Mesmo na sombra, Ana Barache, Maria Auxiliadora, Tânia Maria, Terezinha Ribeiro, eu quero ver a sua sombra.
mesmo na sombra, se necessário. Vamos realizar esta grande obra para Deus. Faça um compromisso com a gente hoje à noite. Renove com o Senhor pelo serviço. Você já está ativo, participando, mas com dúvida ou desânimo, não pode abandonar a sua disposição. Amém? O Senhor deseja que você assuma nesta noite o seu cargo. A igreja precisa de todas as mãos no convés. Vamos colocar a mão no arado. Vamos arar a terra. Renove esse compromisso com Deus hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ajude a segurar essas mãos aqui na live todo dia. Me ajude. Ore por mim. Me dê cobertura. Glória a Deus. Gente, não jogue a toalha, Jorge Silva. Não jogue a toalha fácil. Não dê esta alegria para Satanás. Não faça isso. Use as habilidades que Deus te deu e Ele vai te prosperar por causa da tua fidelidade. Amém? Essa palavra foi para mim, pastor. Tem dias que eu quero pedir as contas do meu serviço. Não faça isso. Não faça isso. Mesmo nas sombras, mesmo atrás da cortina, mesmo lá escondido lá, Deus pode te abençoar e Deus pode te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o momento de oração. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Sendo como Ur. Que mensagem linda, hein? Essa semana eu vou ver se eu consigo trazer uma pregação aqui do pastor Hernandes, que ele fala sobre Paulo. Vamos ver se eu consigo, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pegar uns tópicos lá, algumas expressões. A Bíblia fala, aprendam uns com os outros. Isso é bom. Irmão Luiz Carlos, não podemos parar e sair da presença de Deus. Para onde nós vamos? Não há esconderijo, Luiz. O esconderijo ainda continua sendo Ele. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, eu quero te louvar, te adorar pela tua presença nesta noite. Abençoe cada irmão, cada irmã que acompanhou comigo esta live, a irmã Vanusa Gomes, a Jorge Silva, todos eles, a Terezinha, o Luiz, a Irene. Abençoe o Samuel Alves, a Jorge Silva, a Mazé Matos, a Maria Auxiliadora, a Tânia Maria, Terezinha Ribeiro, a Ana Obarache. Glória a Deus. Haroldo do Amaral. Tome em teus braços, pastor Alcibilde Garcia. Me ajude, Senhor, me dê força. Abençoa minha família, meu lar, minha esposa, meus filhos, meus netos. Abençoa todos. E que Deus dê uma noite de paz a todos. A paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Seja o e você terá vitória. Carlos André, um grande abraço, evangelista.